Bem, boa tarde novamente. Eu sou Maria Lúcia, a monitora de penal. Hoje a monitoria vai ser focada em revisar os conteúdos para a prova integrada. Então, eu vou passar pelos slides que eu já havia feito para as últimas monitorias, mas sempre tomando cuidado de não me estender muito, porque os assuntos já foram abordados, então eu vou apenas fazer uma revisão de cada tópico. Se você tiver alguma dúvida, pode me interromper, abrir o microfone e perguntar, ou mandar no chat. Ou então, se não quiser perguntar aqui agora, pode perguntar depois, né, pelo meu contato. E é isso, agora eu vou iniciar. E se tiver alguma dúvida, pode me interromper. O primeiro tópico que eu vou tratar, os primeiros tópicos são os que a gente tratou na aula 1, sanção penal, tipos de pena, dosimetria, regimes de cumprimento, progressão, remissão e detração. São bastante conteúdo em volume, mas de fácil compreensão, então a revisão não vai ser muito estendida, porque são conteúdos bastante objetivos. Sanção penal, para começar. Sanção penal é um gênero do qual decorrem duas espécies: pena e medida de segurança. A pena é o que a gente vai tratar como uma resposta do Estado. A resposta que o Estado dá a uma infração penal, a um crime. E a pena se reflete na privação de direitos, na restrição de direitos ou na privação de liberdade. Ou seja, na restrição de bens jurídicos que são importantes para a vida do sujeito. Seja a liberdade, sejam os seus direitos, eles vão ser restritos ou privados, a fim de que ele possa ser punido pela prática do crime e readaptado ao convívio social. A Constituição Federal de 88 vai estabelecer um rol de penas proibidas e um outro rol de penas permitidas no país. E o Código Penal e de Processo Penal vai se fundamentar nesse rol da Constituição para poder estabelecer quais penas vão ser aplicadas e de que maneira elas vão ser utilizadas. Já a medida de segurança é também uma resposta do Estado, mas, nesse caso, aos crimes cometidos por aqueles denominados inimputáveis. Lembrando lá do conceito de crime, o que é um crime? É um fato típico, jurídico e culpável. Típico porque aquela conduta está prevista na lei como crime, né? Ela está proibida expressamente em lei. Antijurídico ou ilícito, porque é uma conduta que vai de encontro à lei, vai contra o que está previsto no texto legal, e culpável porque o agente é passível de responsabilização. Quando esse agente não é passível de responsabilização, seja porque ele não entende o caráter ilícito do fato, ou porque ele entende, mas não é capaz de se autodeterminar em relação a isso, a gente vai chamar ele de inimputável, uma pessoa que não pode ser responsabilizada criminalmente. Então, a ela não vai ser aplicada uma pena, mas também ela não vai deixar de ser punida, de ser corrigida, vez que cometeu um crime. Então, se essa pessoa é inimputável, vou aplicar a medida de segurança, que é a resposta para essas pessoas que não entendem o caráter ilícito do fato ou são incapazes de se determinar em relação a isso. Então, na medida de segurança, o réu vai receber uma sentença absolutória imprópria. Absolutória no que se refere à pena, mas imprópria porque vai ser imposta uma medida de segurança. Seja uma medida ambulatorial, que é a obrigação de ele passar por tratamento psicológico e psiquiátrico, mas sem ficar internado em alguma clínica, em algum hospital, ou a medida de internação, que a gente vai entender como essa internação como uma maneira de controlar mais a conduta do inimputável que ele realmente está fora de controle, assim. Então, a depender da conduta dessa pessoa, da natureza do crime, de como ela é avaliada, se ela pode ou não viver em sociedade, vai ser determinada a medida ambulatorial, que é uma medida um pouco mais branda, porque a pessoa fica em casa, só tem que fazer o tratamento determinado pela justiça, ou a medida de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que é uma medida mais rigorosa, vez que a pessoa vai ser internada, vai ficar reclusa num ambiente de tratamento psiquiátrico. Seguindo.
são 5 as penas permitidas pelo artigo 5º da Constituição Federal. Pena privativa de liberdade, restritiva de liberdade, que vai integrar futuramente, né, quando a gente olhar para o Código Penal, vai integrar as penas restritivas de direitos, pena de perda de bens, multa e suspensão ou interdição de direitos. Dessas 5, o Código Penal, na hora de regulamentar as penas existentes, vai pegar essas 5 e dividir em 3 grandes grupos: privativas de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. A restrição de liberdade vai integrar a pena restritiva de direitos, e a perda de bens também vai ser um tipo de pena restritiva de direitos. Então, no fim, o que vai sobrar são 3 grandes grupos: privativas de liberdade, restritiva de direitos e pena de multa. Já as penas vedadas são a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Como a Luzia já deve ter cansado de explicar para vocês, guerra declarada é um conceito constitucional, né? Esse conceito de guerra, esse conceito de estado de guerra é um conceito constitucional. Só quando esse estado de guerra é efetivamente declarado é que é possível a pena de morte ser aplicada no país, mas pena de morte em casos previstos no Código Penal Militar, nem é no Código Penal Civil comum que a gente estuda. Então, é a exceção da exceção da exceção. Via de regra, pena de morte vedada no país, assim como pena de caráter perpétuo. Aqui, lembrando que o montante final da pena, que é fixado na sentença, ele pode exceder ao máximo legal, que é de 40 anos. Hoje em dia, o tempo máximo de cumprimento de pena é de 40 anos. Mas a pena fixada em sentença pode exceder esse limite, sem problema. Por quê? O montante fixado na sentença é aquele sobre o qual vão ser calculados os benefícios. Todos os benefícios dos presos, né, dos reclusos, são calculados com base no montante fixado na sentença. Então, livramento condicional, remissão, detração, progressão de regimes, todos esses benefícios são calculados com base no montante da sentença. Agora, se esse montante da sentença excede 40 anos, que é o máximo legal, esse preso, em qualquer situação, vai ficar recluso no máximo 40 anos, que é o tempo máximo previsto em lei para uma pessoa ficar presa, mas os seus benefícios vão ser calculados com base no montante da sentença. Terceira pena vedada é de trabalhos forçados, lembrando que o trabalho na prisão ele não pode ser forçado, né? Não pode ser uma coisa coercitiva, tipo dar chibatada no preso para ele trabalhar, mas acaba que ele se torna, de certa forma, coercitivo no sentido moral, porque o trabalho dentro da prisão beneficia muito o preso. O trabalho ele pode ser utilizado para fins de remissão, pode ser utilizado para fins de atestar um bom comportamento na hora de pedir o livramento condicional. Então, apesar de ele não poder ser obrigado a trabalhar, o preso que efetivamente quer sair da cadeia da maneira correta, seguindo os trâmites legais, ele acaba por trabalhar para reduzir dias da sua pena e também para atestar a sua boa conduta carcerária na hora de pedir um livramento condicional. Por fim, pena de banimento, que seria o ostracismo da Grécia Antiga, que era banir aquela pessoa daquele convívio, né, daquele contexto da cidade, então banir a pessoa de uma cidade, de um estado. O Brasil não adota isso. E, por fim, penas cruéis também não são adotadas. Em tese, sabemos que na realidade os presídios, a realidade dos presídios é bastante cruel em muitos casos. Chega a ser desumana, né? Principalmente a questão da superlotação, enfim, mas isso é a realidade. Em tese, penas cruéis não deveriam ser aplicadas conforme previsão constitucional. Seguindo. Tipos de pena. Como eu comentei, são 3 os grandes tipos de pena: privativas de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. Penas privativas de liberdade. Tem-se a 3 frentes da privação de liberdade: reclusão, detenção e prisão simples. Prisão simples aplicada às contravenções penais. Reclusão e detenção aplicadas aos crimes, sendo que na reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena é fechado, semiaberto ou aberto, e na detenção, semiaberto ou aberto. São essas as principais diferenças. Então, quando forem estudar privação de liberdade, pensem nessas 3 frentes: prisão simples para contravenções penais, reclusão e detenção para crimes. Reclusão e detenção, diferença entre as duas modalidades:
reclusão, regime inicial, fechado, semiaberto ou aberto, qualquer um dos três, depende do cumprimento de alguns requisitos, e detenção, regime inicial, semiaberto ou aberto. Como que eu vou diferenciar se o preso vai começar no fechado, semiaberto ou aberto? Em caso de reclusão, se for um reincidente, se for um reincidente condenado à pena de reclusão, ele já começa no regime mais grave. Se for reclusão, é o regime fechado. Se for detenção, é o regime semiaberto. Agora, se for uma pessoa ré primária, com boas circunstâncias judiciais, né, um réu primário, com boas circunstâncias judiciais, que são a primeira fase da aplicação de pena, né, da dosimetria de pena, eu vou ter que olhar para o montante fixado na sentença. Então, condenado à reclusão é primário e tem boas circunstâncias judiciais, o que eu vou entender? Se a pena dele é de até 4 anos, começa no regime aberto. Superior a 4 até 8 anos, semiaberto. Superior a 8, fechado. Agora, se ele está condenado à detenção, é primário e tem boas circunstâncias judiciais, vou olhar para, novamente, o montante da pena. Pena de até 4 anos. Semiaberto, de 4 anos para frente, regime semiaberto. Lembrando que na detenção não tem o regime fechado. Ou ele começa no semiaberto ou ele começa no regime aberto. Dosimetria de pena. Dosimetria é o cálculo, a conta que o juiz faz para estabelecer a pena a ser cumprida por um condenado criminalmente. Ela vai seguir o chamado critério trifásico, que vai englobar a fase de circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Circunstâncias judiciais, primeira fase. Nessa primeira fase, o juiz fixa o montante da pena base fundamentado nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Lembrando que aqui a pena base não pode ultrapassar o máximo legal nem ficar inferior ao mínimo. Essa ultrapassagem, né, de a pena ficar abaixo do mínimo ou exceder o máximo, só vai poder acontecer na terceira fase de aplicação de pena, mas a gente chega lá. Aqui nessa fase de dosimetria de pena, então, o juiz fixa o montante da pena base com base nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Uma das circunstâncias do 59 só pode ser considerada para fins de circunstâncias judiciais se não entrar como elementar ou qualificadora, causa de aumento ou diminuição ou atenuante ou agravante. E daí, para ficar mais nítido, ficar mais claro isso, eu fiz um esquema, uma piramidezinha, que é da precedência das circunstâncias. Como assim? Uma circunstância, ela pode ser muita coisa. Uma conduta, ela pode ser muita coisa. Por exemplo, o fato de por exemplo, vocês ainda não estudaram crimes em espécie, acredito, mas no crime de infanticídio, por exemplo, é a mãe matar o próprio filho. E a descrição do crime, né, a tipificação do crime no Código Penal é exatamente isso. A mãe matar o próprio filho sob influência do estado puerperal. Essa é a descrição do crime de infanticídio. Então, essa é a elementar do crime de infanticídio. Então, no caso do crime de infanticídio, o fato de ser a mãe matando o próprio filho não pode ser entendido como causa de aumento de pena ou agravante ou uma circunstância judicial desfavorável. Por quê? Porque o fato de ser a mãe matando o próprio filho aqui é uma elementar do fato típico, entendem? Então, eu vou ter que olhar para o fato, né, para o crime, e entender se as circunstâncias envolvidas se enquadram como elementares ou qualificadoras. Se sim, daí já descarta o resto. Se não for elementar ou qualificadora, olhe para causas de aumento ou diminuição. Se é, beleza. E descarta o resto. Não é, aí eu passo para análise de atenuantes e agravantes. Encaixou? Ok. Só em última análise, se não for nem elementar, qualificadora, causa de aumento, diminuição, agravante, atenuante, é que eu vou olhar para as circunstâncias judiciais e olhar para aquela circunstância de fato e entender se enquadra como uma circunstância judicial favorável ou desfavorável. É em última análise que eu vou fazer isso. Só um minutinho.
Prontinho, foi apenas tomar um pouco de água. Então, eu tenho que primeiro entender essa ordem de precedência das circunstâncias, porque uma circunstância envolvida naquele caso concreto pode se encaixar como muita coisa. Então, como nesse exemplo que eu dei do infanticídio, o fato de ser a mãe matando o próprio filho, aqui eu não posso querer encaixar como uma causa de aumento de pena, né, por ser ascendente em relação ao descendente, nem como uma agravante, nem nada disso, porque é elementar do fato típico, é da natureza, da descrição do crime em si, ser a mãe matando o próprio filho. Se for, por exemplo, o pai matando o próprio filho, daí já não enquadra como infanticídio, porque as elementares do infanticídio são a mãe matar o próprio filho sob influência do estado puerperal. Então, eu preciso entender a precedência dessas circunstâncias, pegar o caso e entender o que ali se encaixa como elementar ou qualificadora, depois como causa de aumento ou diminuição, depois agravante ou atenuante, para no fim, se não se encaixar em nada disso, eu encaixar como circunstância judicial. Seguindo. São 8 as circunstâncias judiciais. 4 relacionadas ao agente, 3 ao delito e 1 ligada à vítima. As 4 ligadas ao agente: culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente. Culpabilidade é o maior ou menor grau de reprovação da conduta. O quão moralmente reprovável é essa conduta. Antecedentes são os bons ou maus fatos da vida pregressa do autor. Até o momento do crime, quem é essa pessoa? Como ela se comporta nos meios em que ela circula? Conduta social é o comportamento do agente justamente nesses círculos sociais. Então, os antecedentes se referem a quem é essa pessoa na vida dela até o crime. E a conduta social é como essa pessoa se relaciona, onde essa pessoa vai, com quem ela fala, quem é essa pessoa para os outros. E, por fim, personalidade do agente diz respeito ao caráter do agente e à sua periculosidade, levando em conta o seu perfil psicológico e moral. Aqui vão ser analisadas circunstâncias como se essa pessoa tem alguma doença mental, se for o caso, vai ser aberto um incidente de investigação da sanidade mental. Vai ser entendido se essa pessoa tem algum transtorno, se ela tem algum distúrbio, como ela se relaciona emocionalmente com os demais à sua volta. Essas são as 4 ligadas ao agente. Agora, 3 ligadas ao delito. Motivos, circunstâncias e consequências do crime. Motivos são os precedentes psicológicos, as razões que levaram o autor a praticar o crime. Circunstâncias são o modus operandi adotado, como aquele crime foi executado, quais as ferramentas utilizadas, o que estava envolvido na realização daquele crime, né? Quais os recursos materiais utilizados para praticar aquele crime. E as consequências se referem a maior ou menor intensidade da lesão ao bem jurídico, bem como as sequelas deixadas na vítima. E não só na vítima, qual o impacto desse crime na vida da vítima, da família, né, das pessoas que tinham alguma ligação afetuosa com essa vítima, e para a sociedade como um todo. A depender da natureza do crime, ele impacta não só aquela vítima, mas toda uma comunidade. Então, que rastros esse crime deixou? E, por fim, comportamento da vítima. O comportamento da vítima pode ser uma causa de diminuição de pena. Pode figurar como uma causa de redução da pena base, caso fique comprovado que o comportamento da vítima influenciou negativamente o agente ou estimulou a prática do crime. Ultramente, né, avançando aqui na matéria, a gente vai entender que a injusta provocação da vítima ela pode ser entendida como uma causa de diminuição de pena, mas tem requisitos, não é em todo caso. Vamos seguir que a gente chega lá. Agora, atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes são circunstâncias fáticas que podem aumentar ou reduzir a pena base. Então, já é a segunda fase da dosimetria de pena. Previstas no artigo 61 e 62 do Código Penal, os agravantes pertencem a um rol taxativo, ou seja, esse rol não pode ser incrementado, ampliado. Já as atenuantes, por sua vez, enquadram-se num rol exemplificativo, num rol genérico, que pode ser acrescido, amoldado de acordo com o caso concreto. Não existe uma previsão legal quanto ao quantum em que a pena vai ser aumentada ou reduzida nessa fase. Não existe previsão legal quanto ao montante em que a pena vai ser aumentada ou reduzida. Fica a critério do juiz. Mas,
convencionou-se, né, na prática forense, convencionou utilizar o patamar de 1/6 para cada agravante ou atenuante identificado. Então, o convencional é, para cada agravante, aumentar 1/6 da pena base, e para cada atenuante, abaixar, né, reduzir 1/6 da pena base. Não, isso não é obrigatório, não está previsto em lei, é a prática forense que foi se amoldando dessa maneira, mas se o juiz quiser, ele pode aumentar ou reduzir mais ou menos, a depender do caso concreto e do entendimento dele. A súmula 231 do STJ vai dizer que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo. O que significa que aqui, nessa segunda fase, continua valendo aquela regra de que não pode ficar abaixo do mínimo nem exceder o máximo. Essa ultrapassagem só vai poder acontecer na terceira fase. As atenuantes, que constam do 65 do Código Penal. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. Desconhecimento da lei. Lembrando que desconhecimento da lei nunca pode ser alegado para eximir a pessoa ou eximir o agente da prática do crime. Porque, em tese, a lei está disponível para todo mundo. O Diário Oficial é gratuito, ele está disponível em qualquer plataforma, em site, né, por meio... Tem o site do Planalto e por meio de celular, de computador, disso, daquilo, as pessoas podem acessar. Tem essa discussão social, porque não é todo mundo que tem acesso a essas plataformas, enfim. Mas também a pessoa pode ter acesso a isso perguntando, né, em fóruns, em delegacias. Então, o Diário Oficial é uma coisa que está disponível para a população, em tese. Então, se está disponível, não se pode alegar desconhecimento para se eximir da responsabilização criminal. Pode-se alegar para abrandar aquela pena, para tentar abrandar a pena. Alegar uma ignorância, um desconhecimento, para tentar justificar, no caso concreto, a prática, não no sentido de eximir a responsabilidade, mas de reduzir a punição. Ter o agente cometido o crime por relevante valor social ou moral, lembrando que o valor moral diz respeito à ética interna do agente e o valor social diz respeito ao que ele pensa que a sociedade quer, aos anseios da sociedade de acordo com o entendimento do agente. Ter o agente procurado logo após o crime espontaneamente, de forma eficiente, evitar ou amenizar as implicações do delito ou ter reparado o dano antes do julgamento. Aqui, nesse ponto, é interessante vocês estudarem os institutos da desistência voluntária, arrependimento eficaz e depois do arrependimento posterior. E principalmente o arrependimento posterior que vai figurar como causa de diminuição, não é nem atenuante. O arrependimento posterior figura como causa de diminuição de pena. Ter o agente cometido o crime sob coação resistível, ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Ter o agente espontaneamente confessado a autoria ante a autoridade, e aqui é um ponto importante porque confissão não é a única prova utilizada para condenar uma pessoa. Não é porque tem uma confissão do autor que pronto, acabou a investigação, né, acabou o inquérito, acabou o processo e pronto. Não. Vocês vão perceber, principalmente quando chegar na parte de processo penal, que a confissão em si, ela é uma prova. Só que sozinha ela não pode ser a única coisa a ser considerada para condenar uma pessoa, mesmo porque as pessoas mentem, as pessoas têm a memória embaralhada, então as pessoas são coagidas, então a confissão por si só não pode ser utilizada para fins de condenação. Só ela, sozinha. Ter o agente cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto por ele não provocado, então é o que a gente entende como efeito manada, né? Por exemplo, quando tem um blackout, do nada um grupinho, sei lá, de 3, 4 pessoas quebram o vidro de uma loja, começa a saquear, de repente tá a cidade inteira saqueando uma loja porque um começou e o resto foi na onda. Não que não esteja errado esse ir na onda, mas isso pode ser alegado para fins de atenuar a responsabilização, porque o agente cometeu o crime sob influência de uma multidão, né, esse efeito manada, num tumulto que não foi ele que provocou. Não foi ele que provocou o blackout, também não foi ele que começou o saqueamento, né, o saque. Ele só seguiu o baile. De uma maneira completamente equivocada, sim, mas só seguiu o baile. Por fim, existem os casos de atenuantes inominadas,
previstas no artigo 66 do Código Penal, em que o juiz pode atenuar a pena em razão de uma circunstância relevante do caso concreto, mas que não esteja prevista em lei. Porque, lembrando, o rol das atenuantes é apenas exemplificativo, podendo ser incrementado de acordo com o caso concreto. Já o rol das atenuantes, aí sim, das agravantes, perdão, aí sim é taxativo, não pode ser aumentado. Agravantes genéricas. Reincidência. Não vou me estender em reincidência. Acredito que a Luzia já tenha batido bastante nessa tecla com vocês. Vou só relembrar o conceito da reincidência, que é extinta a punibilidade, né? Da data da extinção da punibilidade ou do término do cumprimento da pena, conta-se 5 anos para frente. Nesse período de 5 anos, se a pessoa voltar a cometer algum crime, né, for novamente condenada por algum crime dentro desses 5 anos, ela é considerada reincidente. E essa reincidência vai ser considerada para fins de agravar essa nova condenação. Agora, passou esse período de 5 anos, a partir do fim do cumprimento da pena ou da extinção da punibilidade, contei 5 anos. Acabou esses 5 anos, aí, beleza, a pessoa volta a ser ré primária. Essa condenação, passado o período da reincidência, essa condenação ainda pode ser utilizada para fins de maus antecedentes. Lá na primeira fase, né, circunstâncias judiciais, isso pode ser considerado para dizer que a pessoa tem maus antecedentes. Mas, inclusive, o STF, perdão, já tem fixado o entendimento que, no sentido de passados 20 anos dessa condenação pregressa, nem para fins de antecedentes, de maus antecedentes, essa condenação pode ser utilizada. Com base naquele direito ao esquecimento. Acredito que vocês já tenham ouvido falar nisso. É bastante interessante, inclusive, esse assunto. Então, reincidência, motivo fútil. Motivo fútil é aquele em que há completa desproporção entre o motivo e a prática do crime. Tipo, uma mãe matar um filho porque a criança tá chorando. Tipo, sabe? Olha o tamanho do motivo e olha o tamanho da reação. Olha a desproporcionalidade. Uma criança chorando, eu mato essa criança porque ela está chorando. Tipo, é fútil justamente porque existe essa desproporção. Motivo torpe é aquele moralmente reprovável, abominável, tipo matar crimes relacionados à intolerância, né? Tipo, matar por intolerância religiosa, matar por homofobia, matar por racismo, são condutas moralmente reprováveis, sabe? Imagina isso, tirar a vida de uma pessoa porque ela é homossexual, tipo, isso é um completo absurdo, então, motivo torpe. Crime cometido para assegurar ou facilitar a execução de outro delito, que é o que a gente vai chamar de vínculo teleológico. Um crime anda de mãos dadas com o outro. Eu preciso da prática de um crime para conseguir praticar ou facilitar a prática de outro crime. É o que a gente vai chamar de vínculo teleológico. Agora, cometer o delito para assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. É o que a gente vai chamar de vínculo consequencial. O primeiro crime já aconteceu e agora eu preciso praticar um novo crime, ou para esconder o primeiro, ou para manter a minha impunidade em relação ao primeiro crime, ou para manter a vantagem que eu obtive com o primeiro crime. Exemplos: matei uma pessoa, uma outra pessoa viu, né, tem uma testemunha, e eu sei quem é essa testemunha, eu vou lá e queima de arquivo, mato essa testemunha. Para quê? Para assegurar a ocultação desse primeiro crime. A mesma coisa, por exemplo, se eu cometi o crime em conjunto com alguém, por exemplo, eu e uma outra pessoa, né, um coautor, matamos um terceiro, não tem testemunha, não tem nada, mas esse coautor tá se arrependendo e ele tá querendo me denunciar. Para garantir a minha impunidade, eu vou lá e mato esse coautor, essa pessoa que praticou junto comigo. E por fim, vantagem. Sei lá, um grupo de 3 ladrões conseguiram roubar um banco. Sei lá, roubaram 100 mil reais. Dos 3, um tá querendo tá se arrependendo e tá querendo denunciar e devolver o dinheiro e tudo. Os outros 2 vão lá e matam ele para quê? Principalmente para assegurar a vantagem obtida nesse roubo. Então, vínculo consequencial, porque o primeiro crime já foi praticado e agora eu preciso praticar um segundo crime para ele se manter impune, para ele se manter escondido, impune, ou para assegurar a vantagem do primeiro crime. Só um minutinho. Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Às vezes eu acho que eu falo muito rápido. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper. Tá tranquilo. Tá bom, então, vou continuar.
Crime cometido a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Traição, emboscada e dissimulação são os exemplos que a lei dá. Aqui, nesse caso, vocês têm que ler a agravante de forma contrária, né? Do fim para o começo. Então, uso de recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido. E daí os exemplos são emboscada, dissimulação ou traição. Aqui, nesse caso, a traição é a quebra de confiança. É a quebra de confiança de uma relação íntima. É o crime ser praticado por uma pessoa que não se espera. Aqui tem-se muito isso, por exemplo, no infanticídio. Tipo, a criança, que nesse caso, o bebê ainda, ele nem tem consciência, né? Então, mas pensando no caso de uma mãe que mate um filho que já tá grandinho, assim, tipo, 8 anos. Nunca que essa criança vai esperar que a sua algoz vai ser sua própria mãe. Então, é uma traição íntima, de uma relação íntima. Já a emboscada é o quê? Criar uma situação para aquela pessoa ficar sem saída. É fechar o cerco em volta daquela pessoa. E, por fim, a dissimulação é travestir-se de uma outra pessoa, de uma outra figura, para enganar. Aqui é o uso da ilusão, do ludibriar, para poder cometer o crime. Crime cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que resulte perigo comum. Também é um agravante enorme que vocês têm que ler do fim para o começo. Então, uso de meio que possa, uso de meio insidioso, cruel ou de que resulte perigo comum. Essa é a agravante. E daí os exemplos que a lei dá são o veneno, fogo e explosivo. O veneno é o meio insidioso. Insidioso é a mesma coisa que traiçoeiro. É um meio cruel, né, e traiçoeiro de matar uma pessoa. Não só de matar, mas aqui o veneno, né, pensando no exemplo do homicídio. O fogo é um meio cruel, porque cruel aqui, leia-se cruel, quando se fala em direito penal, é um meio que causa sofrimento excessivo. Então, se eu estou pensando num homicídio, um meio cruel é um meio que causa sofrimento excessivo na hora da morte. Então, tudo que vai gerar sofrimento em excesso para a vítima, mais do que era necessário para a prática do crime, é um meio cruel. E o explosivo aqui, nesse exemplo, é um meio de que resulta perigo comum. Tipo, para matar uma pessoa, eu vou e explodo um prédio inteiro. Olha quantas pessoas moram naquele prédio. E para acabar com a vida de uma pessoa, eu arrisco a vida de, sei lá, 100. Então, meio de que resulta perigo comum. E por fim, crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge também é uma agravante. Lembra, voltando lá no meu exemplo do infanticídio, é uma agravante em tese. Tenho que olhar para o caso prático. Se é uma mãe em estado puerperal que mata o próprio filho, não é uma agravante, é elementar do fato típico, então eu não posso querer encaixar essa circunstância como agravante. Então tudo depende do fato concreto. Para encerrar as agravantes. Crime cometido com abuso de autoridade ou se o agente se prevalece das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade ou em caso de violência contra a mulher. Aqui é muito caso de violência contra a mulher e de crimes cometidos hóspede em relação ao anfitrião, vizinhos ou pessoas que coabitam, né? Não necessariamente são familiares, mas pessoas que moram juntas, mais nesses casos. Crime praticado com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou função. Né, se a pessoa se aproveita do cargo em que ela está ou viola os deveres desse cargo para praticar o crime. Crime praticado contra criança maior de 60, enferma ou mulher grávida. Crime praticado quando o ofendido está sob imediata proteção de autoridade. Delito cometido em caso de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública ou desgraça particular do ofendido. E estado de embriaguez pré-ordenada, que também é um conceito que a Luzia com certeza já abordou em lei própria. Para encerrar, a dosimetria de pena. A última fase, causas de aumento e diminuição. São circunstâncias que se apresentam na parte geral ou na parte especial, então não tem um rol específico, né? São circunstâncias que o próprio texto da lei vai dizer, aumenta-se a pena em tanto, diminui-se a pena em tanto. Causa de aumento é quando a lei menciona um índice de soma ou de multiplicação a ser aplicado ao montante da pena. Por exemplo, quando tem continuidade delitiva, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Quando a vítima é menor de 14 ou maior de 60 no homicídio, existe aumento de 1/3, é um homicídio qualificado. Já as causas de diminuição se caracterizam pela utilização de um índice de redução, por exemplo, na tentativa.
Qual que é a pena da tentativa? É aquele textinho que a gente acaba decorando. Qual que é a pena da tentativa? É a mesma do crime consumado, reduzida de 1 a 2 terços. Essa redução de 1 a 2 terços é uma causa de diminuição. Então, toda vez que a lei, né, que o Código Penal ou que leis penais especiais apresentarem esses índices, você vai ter que olhar se é um índice para somar, né, para acrescer a pena ou para reduzir. Se for para acrescer, é causa de aumento. Se for para diminuir, é causa de diminuição de pena. Só um minutinho, vou tomar uma água. Regimes de cumprimento. O regime fechado é o regime cumprido em que o condenado ele cumpre pena num estabelecimento prisional. O presídio, a cadeia, que a gente comumente chama. Aqui é no estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, em que ele é alojado numa cela individual de, em tese, 6 por 2, né, 6 metros por 2, com dormitório, aparelho sanitário, lavatório, enfim. No regime fechado, ele não tem direito a saídas temporárias, ele tem direito a saídas excepcionais em caso de extrema necessidade. Por exemplo, se houver falecimento ou doença grave do cônjuge, companheiro, pais, filhos ou irmãos, ou então para ele mesmo ser submetido a tratamento médico. Só nesses casos em que... e também em caso de audiência, né? Apenas nesses casos de falecimento, de doença grave ou de audiência é que o preso no regime fechado vai poder sair. Essa saída vai ser sempre mediante escolta policial. Aliás, em caso de audiência, inclusive, é só a partir do regime semiaberto, se não me engano, porque o preso em regime fechado, ele participa das audiências quando ele participa das audiências online, quando o presídio tem estrutura para tanto, ele participa online, só em caso de não dar mesmo, daí ele é removido para poder participar presencialmente, se não me engano. Então, nesse regime, ele fica na cela. Ele basicamente fica na cela o dia inteiro. Ele tem direito a 2 horas de banho de sol, visitas quinzenais de 2 em 2 pessoas, e é isso. Ponto. Essa é a vida do preso em regime fechado. Agora, no semiaberto. Em tese, era para o semiaberto ser cumprido numa colônia agrícola ou industrial. Mas, assim, são pouquíssimas as colônias aqui no Brasil. Então, acaba que o que acontece é o quê? Todo mundo fica no presídio, tanto quem está em regime fechado quanto quem está em regime semiaberto. E aí os presídios acabam fazendo essa separação por alas, né, por pavilhões. Pavilhão X é de quem está no regime fechado, pavilhão Y é de quem está no semiaberto, e dentro dos próprios pavilhões tem alas para separar os tipos de presos, né? Mas isso acaba que é o que acontece na realidade, porque são poucas as colônias agrícolas e industriais, então esses presos têm que ficar em algum lugar, eles acabam continuando no presídio, só são separados, né, por blocos. Daí como que é a vida da pessoa no semiaberto? Ele pode trabalhar fora, diurnamente, né, durante o dia, e frequentar cursos técnicos ou profissionalizantes. Por quê? Aqui já é permitido o trabalho e o estudo para fins de remissão, né? A cada 12 horas de estudo e 3 dias de trabalho vai remir um dia da pena, ou seja, um dia da pena é descontado. Então, a partir do semiaberto, ele já pode trabalhar. Ele não é obrigado, mas é o que eu comentei. Acaba virando uma obrigação moral, porque se ele realmente quiser sair da prisão por meio dos trâmites legais, ele tem que trabalhar, estudar e se mexer para poder sair. Além disso, ele tem direito a saídas temporárias, que vão acontecer num período de, no máximo, uma semana, que pode ser repetido por mais 4 vezes durante o ano. Então, o máximo que tem durante o ano são 5 saídas temporárias de até uma semana cada, com distanciamento de 45 dias entre cada uma. E é essa a vida do preso em regime semiaberto.
Se ele quiser trabalhar, ele pode trabalhar e estudar a mesma coisa, dentro ou fora da prisão. É claro que se for para estudar ou trabalhar fora da prisão, muita coisa vai ser analisada, o comportamento carcerário, qual a natureza do crime que ele cometeu, se ele pode ser posto em contato com a sociedade ainda nessa fase de cumprimento de pena. Então, muita coisa vai ser analisada para ver se vai ser permitido ou não que ele saia. Se não for, ele vai cumprir esse estudo, esse trabalho dentro da prisão mesmo, e beleza. Por fim, regime aberto é cumprido em caso de albergado ou estabelecimento apropriado. Em tese, o que acontece na prática? O preso em regime aberto fica na casa dele. Por quê? São raríssimas as comarcas que têm caso de albergado ou estabelecimento apropriado. O regime aberto ele já se baseia no quê? Na autodisciplina, no senso de responsabilidade do condenado. Então, vez que o juízo das execuções autoriza ele a entrar em regime aberto, ele tem obrigações a cumprir, tem horário para entrar e sair de casa, tem lugares que ele pode frequentar ou não, mas tudo isso fica muito submetido ao caráter do preso e a como ele quer levar esse término do cumprimento de pena. Se ele quer cumprir corretamente os requisitos e seguir, né, para a extinção da sua pena, ou se ele vai descumprir alguma coisa e voltar para a prisão. Progressão de regimes pode acontecer do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Para progredir do fechado para o semiaberto é necessário o cumprimento de alguns requisitos objetivos e subjetivos. O requisito objetivo se refere ao cumprimento de parte da pena imposta, então daí tem várias porcentagens para progressão de regimes, que eu não vou me ater aqui para não estender mais a monitoria, mas tem aquelas porcentagens de 20% até 70% da pena, depende da natureza do crime, das circunstâncias, enfim. Então, ele tem que cumprir essa porcentagem mínima. E o requisito subjetivo se refere ao mérito pessoal, a como ele tem se comportado na prisão, né? Qual o seu comportamento carcerário e se esse comportamento carcerário justifica essa progressão ou não. E do semiaberto para o aberto, idem. São os mesmos requisitos. Objetivo vai cumprir parte da pena e subjetivo vai ser analisado se ele tem bom comportamento carcerário ou não. No que se refere ao tempo da pena, né, ao requisito objetivo, se ele já cumpriu o regime fechado, progrediu para o semiaberto, nesse regime semiaberto ele vai cumprir a mesma porcentagem necessária para progredir para o regime aberto, levando em consideração a pena restante. Como assim? Se ele cumpriu 20% da pena original para progredir do fechado para o semiaberto, de novo ele vai cumprir 20%. Só que aqui, para progredir do regime semiaberto para aberto, ele vai cumprir 20% da pena que resta, não do todo. Ele vai cumprir 20% do que resta ele cumprir. Remissão. Remissão é desconto no tempo restante da pena, referente ao período em que ele trabalhou ou estudou durante a execução penal. Remissão pelo trabalho ou remissão pelo estudo. Ambas são possíveis. Remissão pelo trabalho. Só vão ser computados para fim de remissão os dias em que o preso cumpre a jornada completa, que é de 6 a 8 horas. Aí depende de cada presídio, depende do trabalho que ele está exercendo. Mas a jornada de trabalho para fim de remissão é de, no mínimo, 6, no máximo 8 horas por dia. A cada 3 dias que ele trabalha, desconta um dia da pena. Já na remissão pelo estudo, as 12 horas de estudo que dão direito ao desconto de um dia, ou seja, a cada 12 horas estudadas, desconta um dia. Essas 12 horas têm que ser divididas em, no mínimo, 3 dias. Ele não pode ficar, por exemplo, das 7 da manhã às 7 da noite estudando, né? Faz uma faculdade EAD de manhã, para o lanche, faz uma faculdade EAD à tarde e vai que vai. Ele não pode fazer isso. Não pode querer dividir tudo em querer remir esse um dia da pena num único dia, né? Fazer 12 horas num dia ou fazer 6 horas num dia, 6 horas no outro, né? Em 2 dias. Não pode. Tem que dividir essas 12 horas em pelo menos 3 dias, 4 horas por dia. Então, se em 3 dias o preso trabalhar e estudar, ele vai conseguir remir 2 dias da pena. Um pelo estudo e um pelo trabalho. Se ele só trabalhar, ele vai remir a cada 3 dias, um dia. Se ele só estudar, a cada
3 dias também, né, que é 4 horas por dia, a cada 3 dias ele vai remir um dia da pena. A remissão pelo trabalho não vai se aplicar aos presos que cumprem pena em regime aberto por expressa disposição da Lei de Execuções Penais. Por quê? Porque o preso que está em regime aberto, ele já pode trabalhar CLT normal, ele pode arrumar um emprego. Inclusive, é bom que ele arrume um emprego. Então, esse trabalho que ele arruma já fora da prisão não é contado para fins de desconto da pena, para fins de remissão. Só o trabalho interno, trabalho carcerário. Daí sim. Detração. O que é detrair? O Instituto da Detração quer dizer que se o sujeito ficou preso provisoriamente, ou seja, antes da condenação, esse período vai ser descontado do montante final. Então, se, por exemplo, ele foi condenado a 6 anos e 5 meses, isso lá na sentença, na pena final, não cabe mais recurso nem nada disso. Condenado a 6 anos e 5 meses de prisão. Se lá no começo ele ficou preso provisoriamente, lembrando que a prisão provisória tem a prisão cautelar, tem 3 tipos: prisão provisória, prisão em flagrante e prisão cautelar. Vamos supor que ele tenha ficado preso preventivamente por 5 meses. Se ele já ficou preso por 5 meses, daí ele vai cumprir só os 6 anos que restam, porque descontou o tempo que ele já tinha ficado em prisão provisória. A detração é cabível em qualquer que seja o regime fixado na sentença: semiaberto, fechado, semiaberto ou aberto. Cabe detração nas penas restritivas de direitos que substituem as penas privativas de liberdade pelo mesmo período como a prestação de serviços à comunidade. Então, se lá no final, lá na pena final, ele foi condenado a 2 anos de serviços comunitários, mas ele já tinha ficado preso preventivamente por 6 meses, então desconta esses 6 meses dos 2 anos que estão na pena final. Então, no final, ele vai cumprir só um ano e meio de serviços comunitários. É pacificado o entendimento de que não cabe detração à pena de multa, já que o Código Penal é taxativo e é expresso nesse sentido, só menciona a detração em relação à pena privativa de liberdade e a restritiva de direitos. Eu concordo também, faz sentido, porque não faria sentido eu querer descontar o tempo que a pessoa fica presa provisoriamente dos dias multa. Não faz sentido, porque não são coisas que cabem compensação, né? Esse tempo que a pessoa ficou presa é uma privação da liberdade, não foi em pecúnia. Então, não tem como eu querer converter esse tempo em desconto da pena de multa. Pelo menos eu não entendo dessa maneira. Concordo com esse entendimento com o entendimento dos tribunais nesse sentido. E, por fim, o Código Penal também vai permitir a detração em caso de medida de segurança. Dessa forma, ela vai ser aplicada em relação ao prazo mínimo para a primeira perícia. Por exemplo, porque a medida de segurança ela não tem tempo máximo, né? Não tem um tempo máximo de cumprimento. A pessoa pode ficar o resto da vida em medida de segurança se for entendido que é necessário isso. Mas é sempre estabelecido um período mínimo para a pessoa passar por uma primeira perícia. Então, vamos supor que lá no final, na sentença absolutória imprópria, a pessoa foi condenada a um mínimo de 1 ano de medida de segurança. Então, 1 ano é o tempo mínimo que ela vai ter que ficar internada, e daí quando completar esse 1 ano, ela vai passar por uma primeira verificação psicológica. Se ela for liberada, ok. Se ela não for liberada, ela continua. Beleza. Então, foi entendido que ela tem que ficar pelo menos 1 ano internada. Só que, durante o andamento do processo, ela ficou presa preventivamente por 4 meses. Então, lá no final, quando sair a sentença condenando essa pessoa a pelo menos 1 ano de internação, eu vou descontar esses 4 meses da prisão provisória desse 1 ano que foi fixado na sentença. 1 ano menos 4 meses, no final, a pessoa vai ter que ficar presa por no mínimo, presa não, né? Internada por 8 meses, não mais por 1 ano. Ela vai ter que ficar por 8 meses para daí passar pela verificação. Se for liberada, ok, se não, daí ela continua internada e vai sendo verificada, analisada de tempos em tempos. Agora, passando para a aula 2, restritivas de direitos e multas. São 2 tópicos rápidos, tranquilos de entender. Restritivas de direitos. São penas alternativas às penas privativas de liberdade. E a intenção da criação desse instituto, né, da pena de multa e da pena restritiva de direitos, é justamente evitar que se aplique pena privativa de liberdade quando não é necessário. Principalmente porque os presídios no Brasil já são superlotados, a situação carcerária aqui é péssima. Então, quanto mais gente eu coloco na prisão, mais eu inflo esse sistema que já não funciona direito.
Então, quanto mais eu puder aplicar uma pena alternativa, melhor, porque estou punindo, mas ao mesmo tempo não estou inflando esse sistema que já não funciona direito. É para evitar penas privativas de liberdade de curta duração. Então, tenho algumas espécies de restrição de direitos: prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação do fim de semana, prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos. 3 características principais da restrição de direitos: a autonomia, porque ou eu aplico pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direitos. Não existe cumular as duas. Ou eu aplico privação de liberdades ou eu aplico restrição de direitos. Segunda característica é a subjetividade. Por quê? Porque ela é aplicada no lugar, a substitutividade, perdão, porque ela é aplicada no lugar da pena na pena privativa de liberdade. Então é uma ou outra e uma substitui a outra, por isso substitutividade. E por fim, precariedade, porque a substituição não é permanente, pode ser reconvertida. Quando eu falo em precário, em algo precário no direito, é algo que pode ser desfeito, algo que pode ser revertido. E a pena privativa de liberdade é algo que pode ser, a pena restritiva de direitos é algo que pode ser reconvertido em pena privativa de liberdade, assim como os outros institutos também. A progressão de regimes pode ser revogada, o livramento condicional pode ser revogado, a suspensão condicional da pena pode ser revogada, muita coisa pode ser revogada. Porque aqui não é porque a pessoa foi condenada à restrição de direitos que isso gera um direito adquirido, ela só pode ficar na restrição de direitos. Se ela descumprir algum dos requisitos, ela vai ser reconvertida para privação de liberdade e beleza. A súmula 643 do STJ vai dizer que a pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Então, para ela ser executada, ela só pode, já tem que ter tido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, por fim, a duração da restrição de direitos vai ser a mesma que teria a pena privativa de liberdade que foi substituída. Requisitos são 2, objetivos e subjetivos. Se o requisito objetivo, se o crime for culposo, qualquer que seja a pena, beleza, posso aplicar a restrição de direitos. Se o crime for doloso, tem que olhar para a pena fixada. Se for inferior a 4 anos e sem violência ou grave ameaça, daí beleza. Se for crime doloso com pena maior que 4 anos ou com violência ou grave ameaça, daí não posso aplicar essa substituição. Então, em caso de cumprido o requisito objetivo, eu olho para o requisito subjetivo. Não pode haver reincidência em crime doloso e as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis. Em regra, tem a exceção, mas acho que dificilmente vai cair a exceção na prova. Cumpridos os requisitos, quais são as regras? Se a pessoa foi condenada a uma pena privativa de liberdade igual ou menor que 1 ano, vai ser substituída por pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos, ou multa ou restrição de direitos. Agora, se a condenação é a pena igual ou superior a 1 ano, vai ser substituída por pena restritiva de direitos mais a multa, ou por 2 restritivas de direitos. Vai acumular. Se a condenação for igual ou maior que 1 ano, eu vou acumular. Multa é restrição de direitos ou 2 restrições. Se for condenação igual ou menor que 1 ano, vou aplicar a multa ou a pena restritiva de direitos, uma ou outra. Pode haver reconversão da pena em pena privativa de liberdade em 3 hipóteses: se houver descumprimento injustificado da restrição imposta, superveniência de condenação à pena privativa de liberdade por um novo crime ou por prática de falta grave. Então, tenho que olhar o que está na sentença, né, na sentença que substitui a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. O que está ali é lei, a pessoa tem que cumprir. Enquanto ela cumpre a pena restritiva de direitos, ela tem que seguir as condições ali impostas. Se ela descumprir, isso pode ensejar a reconversão em pena privativa de liberdade. O cumprimento da pena privativa de liberdade, nesse caso, vai ser de pelo menos 30 dias, se for caso de reclusão ou detenção, mas descontando sempre o tempo que a pessoa já cumpriu em pena privativa de direito, em pena restritiva de direitos. Seguindo. Multa. Multa é a obrigação de entregar um certo valor ao fundo penitenciário. O dinheiro da multa vai para esse fundo penitenciário que é responsável por tomar conta dos presídios de maneira geral, a manutenção, né?
a alimentação dos presos, limpeza, uniformes, enfim, tudo isso. Trata-se, portanto, de uma sanção patrimonial. Tem duas frentes aqui: o número de dias multa e o valor de cada dia multa. O valor do dia multa é calculado com bases unicamente na situação socioeconômica do réu. Então, em linhas bem gerais, quanto mais pobre o réu, menor vai ser o valor do dia multa, porque não faria sentido eu condenar um réu hipossuficiente a pagar uma fortuna de dias multa, assim como não faria sentido eu condenar um rico a pagar uma mixaria. Já o número de dias multa, na prática, ele é calculado com base no critério trifásico, né? Circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causa de aumento e diminuição. O número de dias multa pode variar de 10 a 360 dias. O valor do dia multa pode variar de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo. Ponto. Aula 3, eu vou pular, por quê? Para fins de prova integrada, eu acredito que não vão cair essas situações específicas do tráfico de drogas e da violência contra a mulher. Tem uma monitoria só sobre isso. Se vocês quiserem, é interessante assistir, até para fins de estudar para a prova de penal. Mas para fins de prova integrada, acredito que isso não vai ser cobrado. Vou partir para a aula 4. Suspensão condicional da pena. A suspensão é a que a gente vai chamar de sursis, né, um termo em francês, é a suspensão da execução da pena privativa de liberdade estabelecida pelo juiz na sentença, desde que presente os requisitos legais. Se aplicada, sursis sujeita ou condenado ao cumprimento de algumas condições durante o período de prova. O período de prova é o período em que aquela pena vai ficar suspensa. Então, a pessoa é condenada. Qual que é a linha do tempo? A pessoa é condenada. Daí vai ser analisado, né, o juiz vai analisar se cabe a substituição da privação de liberdade em restrição de direitos. Se couber, aplica a substituição. Se não couber, daí vou partir para sursis. Se cabe suspensão condicional, aplica. Se não cabe, daí a pessoa começa a cumprir pena efetivamente. E é assim. Agora, se cabe a sursis e é aplicada, a pessoa tem que cumprir condições. Olha o nome do instituto, suspensão condicional. E o descumprimento dessas condições durante o período de prova pode ensejar a revogação desse benefício, e daí a pessoa vai ser removida para o estabelecimento prisional para começar a cumprir pena lá. Sursis, gosto de pensar no sursis em duas frentes: sursis simples e o sursis especial. O simples é aquele em que o condenado cumpre os 4 requisitos do 77 do Código Penal sem reparar o dano. Os 4 requisitos são: pena máxima, né, combinada na sentença, pena máxima de até 2 anos, não ser cabível a substituição por pena restritiva de direitos ou de multa. O réu não pode ser reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis. Quais as condições da pessoa que cumpriu esses 4 requisitos no sursis simples? As condições legais. Essa pessoa que está em sursis simples vai ter que prestar serviços comunitários ou ter a limitação do final de semana. Limitação do final de semana é o quê? Dedicar 5 horas do sábado e 5 horas do domingo para atividades acadêmicas, né? Estudar, fazer um curso, participar de palestras, essas coisas, e comprovar isso em juízo. E as condições judiciais são aquelas que constam do 79 do Código Penal. O 79 vai permitir que o juiz estabeleça condições adicionais. Aqui vai ficar sujeito o condenado que está em suspensão condicional da pena na modalidade simples. Podem ser essas condições especiais: frequência a aulas sobre normas de trânsito, sujeição a tratamento para dependentes químicos, frequência a palestras sobre violência contra a mulher. Então, essas condições judiciais ficam a critério do juiz. Depende muito do crime, da natureza do agente, enfim. Mas são condições que o juiz, a critério próprio, pode estabelecer para a pessoa cumprir. Isso no sursis simples. Lembrando que o sursis simples é aquele em que a pessoa cumpre esses 4 requisitos: pena de até 2 anos, não é cabível a substituição, réu não reincidente em crime doloso, circunstâncias judiciais favoráveis. A pessoa cumpre esses 4 requisitos e não reparou o dano. Daí, tá no sursis simples, vai ter que cumprir essas 2 condições, legais e judiciais. Já o sursis especial é aquele em que a pessoa cumpre os 4 requisitos, mais a reparação do dano. Nesse caso, vão ser aplicadas condições menos rigorosas. Então, aqui o sursis é especial porque, no simples, o sursis simples ele é um pouco mais severo, no sentido de
A pessoa necessariamente vai ter que prestar serviço comunitário ou ter o seu final de semana limitado e também vai ficar sujeita a condições específicas que o juiz vai delimitar. Agora, no sursi especial, não. Cumpriu os requisitos, reparou o dano, o sursi especial vai estabelecer o que como condição? Basicamente, 3 coisas. Proibição de frequentar alguns lugares que o juiz vai fixar na sentença, proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e comparecimento pessoal e obrigatório em juízo mensalmente. Só. São condições muito fáceis de serem cumpridas, por isso ele é chamado sursi especial. Lembrando que, em ambos, o período de prova, né, que é o período em que a pena vai ficar suspensa, é de 2 a 4 anos. Isso vai ser, e esse montante vai ser fixado na sentença. Passado o período de prova, se a pessoa não der causa à revogação desse benefício, vai ser extinta a sua punibilidade. Só para adiantar. Por fim, tem 2 modalidades específicas de sursi, que é o etário e o humanitário. Sursi etário ocorre, né, aplicado quando o condenado tem mais de 70 anos da data da sentença e for condenado até 4 anos. Nesse caso, se ele é maior de 70 e foi condenado até 4 anos, o juiz pode aplicar o sursi na modalidade simples ou especial, depende. Se ele cumpriu os 4 requisitos e não reparou o dano, vai ser o simples. Se cumpriu os 4 requisitos e reparou o dano, vai ser o especial. O juiz pode aplicar o sursi, só que com um período de prova maior, de 4 a 6 anos. E no humanitário é a mesma coisa. Se a pessoa tem uma doença comprovadamente grave, um câncer em estado terminal, um Alzheimer, uma coisa assim, sabe? Esclerose múltipla, se a pessoa tem comprovadamente uma doença grave, o magistrado vai poder conceder também o sursi com esse período de prova maior, de 4 a 6 anos. Lembrando que as condições vão depender da reparação do dano ou não. Se cumprir os requisitos do 77 sem reparar o dano, vai ser um sursi etário ou humanitário simples. Se cumprir os requisitos e reparou o dano, vai ser um sursi etário ou humanitário especial. Em caso de crimes hediondos e tráfico de drogas. Em caso de crime hediondo ou equiparado. O STF tem um entendimento de que há compatibilidade entre a prática do crime hediondo ou equiparado e a suspensão condicional da pena. Então, segundo esse entendimento do STF, é possível aplicar o sursi, né, a suspensão condicional, em casos de crimes hediondos ou equiparados. Já em relação ao tráfico de drogas, o STJ entende que não há possibilidade. E o STJ vai entender que há uma vedação ao sursi porque o próprio artigo 44 da Lei Antidrogas, né, que é a Lei 11.343 de 2006, se não me engano, o próprio artigo da Lei de Drogas vai pautar essa vedação. Então, em relação ao crime hediondo ou equiparado, o STF entende que pode aplicar suspensão condicional. Em relação ao tráfico de drogas, o STJ vai entender que não é possível, vez que o próprio artigo 44 da Lei de Drogas vai dizer que está proibido o sursi em caso de tráfico. E, por fim, o último instituto, para encerrar a nossa revisão, livramento condicional, que é a antecipação da liberdade plena do condenado de forma precária, ou seja, de forma revogável, de forma que pode ser desfeita, decretada após o cumprimento de parte da pena concedida pelo juízo das execuções criminais, quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. O livramento condicional é direito subjetivo do reeducando. Como assim? Cumpridos os requisitos, o juiz das execuções fica obrigado a conceder o livramento. Mesmo porque, além de ser um direito subjetivo, assim como a suspensão condicional, o juízo das execuções fica obrigado a conceder porque, vez que a pessoa cumpre os requisitos, é uma maneira de desafogar esse sistema. Então, se o condenado cumprir os requisitos para ser libertado condicionalmente, ele vai ser libertado condicionalmente, porque é até uma maneira de esvaziar um pouco esse sistema carcerário. Requisitos objetivos. Pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Condenado tem que ter reparado o dano, salvo impossibilidade total de fazê-lo. E parte da pena tem que ter sido cumprida. 1/3, metade ou 2/3. Aí vocês vão ter que olhar o artigo 83, incisos 1, 2 e 5 do Código Penal. Eu não vou me ater a essas porcentagens, porque elas são extensas, tem bastante detalhezinho,
Então, é interessante para estudo pessoal, mas apenas adianto. 1/3, metade ou 2/3 são as porcentagens, os percentuais do livramento condicional. Então, esses são os requisitos objetivos. Pena fixada igual ou superior a 2 anos, reparação do dano, salvo total impossibilidade de fazê-lo, ou cumprimento de parte da pena. Já os requisitos subjetivos: boa conduta carcerária, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses antes do pedido de livramento, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído dentro da prisão, prova de que vai conseguir se sustentar fora da prisão, né? Aptidão para prover a própria subsistência e, por fim, prova via exame criminológico de que aquela pessoa pode ser reabilitada ao convívio social, né? Reinserida no convívio social. Então, tem que estar cumpridos esses 5 requisitos subjetivos e os 3 requisitos objetivos para a pessoa poder obter o livramento condicional. Se pedir sabendo que não tem o cumprimento de todos os requisitos, não vai ser liberado. Qual que é o procedimento? O livramento condicional, ser concedido em virtude de requerimento do próprio sentenciado, de seu cônjuge, parente, do diretor do presídio ou ainda do conselho penitenciário. O mais comum é o próprio preso pedir por meio de advogado, né? Esse é o comum. Pediu, conseguiu. Quais as condições que ele tem que cumprir? As condições obrigatórias do livramento condicional: obtenção de ocupação lícita num prazo razoável, comparecimento periódico em juízo para informar as atividades e não mudar do território da comarca sem autorização judicial. Essas 3 condições, o preso que foi libertado condicionalmente tem que cumprir. Já as condições facultativas são também 3. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação dessa liberdade, né, que é entre aspas, agente da condicional. Então, a condição obrigatória é não mudar do território da comarca. Não pode sair da comarca, se mudar da comarca, sem autorização. Já a condição facultativa é o quê? O juiz pode estipular que aquela pessoa não pode mudar nem de casa. E se ela quiser mudar de casa, dentro da comarca, ela tem que informar. Condição facultativa. Pode ser estipulada ou não. Segunda condição facultativa: recolher-se à sua residência numa hora fixada pelo juiz. E, por fim, não frequentar alguns lugares também especificados pelo juiz na sentença. Hipótese de revogação do instituto. A hipótese obrigatória. Se o beneficiário do livramento condicional for condenado em definitivo à pena privativa de liberdade por crime cometido antes ou depois do benefício, ele vai ter a sua liberdade condicional revogada. Então, se sobrevém uma condenação, né, uma nova condenação à pena privativa de liberdade por um novo crime, independente se o crime é anterior ou posterior à libertação, ele vai ter o seu benefício revogado. Se essa nova condenação se referir a um crime anterior, vai ser descontado o tempo de pena, o período de prova já cumprido, e se referir-se a crime posterior, não vai ter um desconto. Então, se esse novo crime, se essa nova condenação se refere a um crime anterior a esse crime que deu ensejo ao livramento, daí vai descontar o período que ele já cumpriu de livramento condicional. Agora, se refere a um crime posterior, daí não vai ter esse desconto. Por fim, hipótese facultativa, são 2. Se o liberado deixar de cumprir alguma das obrigações impostas na sentença, ou se ele for condenado de forma irrecorrível, né, com trânsito em julgado, por crime ou contravenção, a pena de multa ou restritiva de direitos. Nessas 2 hipóteses, pode acontecer a revogação, a hipótese facultativa, né? São hipóteses facultativas. O juiz pode ou não revogar se acontecer uma dessas 2 situações. Agora, na hipótese obrigatória, o juiz vai revogar o livramento condicional. Extinção da pena, por fim, se terminou o período de prova, né, que é o tempo da liberdade condicional, e o benefício não foi revogado nem prorrogado, a pessoa que estava na condicional cumpriu todas as obrigações bonitinho, o juiz vai decretar a extinção da pena, ouvindo antes o Ministério Público, mas vai decretar a extinção da pena e pronto, está extinta a punibilidade. Da extinção da punibilidade, conto 5 anos,
Nesse período de 5 anos, o réu é reincidente, passados esses 5 anos, ele volta a ser primário e ponto. Encerrada a nossa monitoria, novamente recomendo Direito Penal Esquematizado, do André Stefan, com o Vitor Eduardo Rios Gonçalves, excelente para estudar para a prova. E o curso de Direito Penal Parte Geral, do Vitor Eduardo, excelente para estudo pessoal, para aprofundamento. Eu baseio todos os meus materiais nesses 2 livros, acho muito bons para fins de aprendizado e de desempenho nas provas. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Se restou alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu gosto de fazer monitorias de revisão, assim, recapitulando tudo que a gente já viu mesmo, porque essa é a minha maneira de estudar e eu acredito que ajuda bastante essa repetição. A repetição acaba levando a gente a gravar aquele conteúdo. E não vira um gravar só, tipo, ponho na prova e esqueço. Não, de tanto que a gente vê aquele conteúdo, ele acaba se tornando parte do nosso conhecimento. Então, eu espero ter contribuído para essa construção do conhecimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado, compreendido e agradeço a atenção.